Cara, eu vi esse vídeo. Eu vi aquele vídeo em que aquela senhora idosa disse para aqueles garotos: ei, parem de jogar a bola de futebol americano perto desses carros. Vocês podem ir ali para o quintal ou ali para a grama brincar? Eu vi aquele vídeo e aquele vídeo me deixou com um gosto ruim na boca. E eu tenho um recado para alguns de vocês, pais, que estão permitindo que seus filhos e filhas enfrentem, senhoras e senhores, idosos, quando eles só disseram algo para tentar se proteger. Veja, eu sou supervisor de manutenção e trabalho no nosso estado, no mesmo condomínio onde eu trabalho. Eu também moro aqui. Então eu tenho uma caminhonete, tenho uma moto lá fora. Tem muita gente desses condomínios que tem carros muito bons. Então a senhora fez isso, né? Eu até faço isso aqui onde eu moro. Quando vejo eles arremessando a bola de futebol americano, eu falo: olha aqui, jovem, olha aqui, mocinha, vão ali jogar a bola. E vou te dizer por que eu falo isso para eles. Porque se um dos seus filhos bater em alguma coisa de alguém, eles não têm como pagar. Você não tem como pagar pelas coisas dos outros. E aí vocês querem discutir com as pessoas e dizer: eram só crianças, estavam só jogando bola. Não, alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que ser responsável pelo carro dos outros, pô. Então a senhora não fez nada de errado. Ela só tentou salvar aquele garotinho e os pais das outras crianças de terem que pagar pelos estragos nas coisas dos outros. Agora, avançando no tempo, ela disse para ele ir para outro lugar onde não tem carros para jogar a bola. E eu falo isso para essas crianças o tempo todo e elas me escutam e simplesmente vão para outro lugar. Mas aquele garotinho, ele já está acostumado com bullying. Ele está acostumado a fazer bullying com aquele pai mal ajambrado que ele tem e seja lá quem for, a mãe dele naquela casa. Porque não tem a menor chance dele peitar o pai dele desse jeito. E o pai dele está bem ali. E a senhora explicando do jeito que ela falou e como ela falou. Mas eu já vi garotinhos como ele antes. Ele tem um coração ruim mesmo. Ele enfrentaria até uma senhora idosa. Eu queria que ela tivesse um filho, um tio ou alguém que aparecesse lá e arrancasse os dentes dele. Porque aparentemente o pai dele não está fazendo isso. Ele ficou à vontade fazendo aquilo, porque faz isso na escola, faz isso em casa. E aquela mãe, aquele pai e o pessoal tem medo dele, porque o garoto tem um pouco de altura e peso. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre esses garotos assim. Quando eles vão para a cadeia do condado e para a prisão, isso acaba. Eles voltam a ser crianças. Eu vi isso o tempo todo. Toda vez que eu estava preso, esses jovens chegavam lá, quando a gente fazia o programa Scared Straight. Eles eram tão durões na rua, mas lá dentro saíam chorando, chamando pela mãe. Mamãe, eu não quero ficar aqui. Mas você quer bancar o valentão com a senhora de idade. E vergonha pro pai dele. Vergonha pro pai dele, cara. Você não precisa falar com meu filho desse jeito. Cara, cala a boca. Era pra você ter resolvido isso ali mesmo. Primeiro por te desrespeitar. E segundo por desrespeitar aquela senhora na cara dela, na porta dela. Eu não sei que tipo de filhos vocês estão criando hoje em dia. Queria ver se fosse minha mãe ou minha avó, se ele tivesse feito essa merda. O pai dele ia ter que catar ele do chão. E se o pai dele falasse alguma coisa errada, também ia precisar de alguém para catar ele do chão. Aquela senhora não fez nada de errado. Vocês estão criando um monte de moleque sem educação, sem respeito, que não respeita os mais velhos dentro de casa. E ele está acostumado com essa merda, porque faz isso em todo lugar que vai. Eu não sei o que diabos está acontecendo com alguns de vocês, pais. Alguns de vocês tiveram filhos e tomaram decisões erradas. Mas é melhor vocês colocarem esses moleques na linha antes que outra pessoa faça isso. Antes que a cadeia, o tribunal e o sistema prisional façam isso. É melhor vocês controlarem esses meninos agora, porque eles vão chegar num ponto sem volta. Tô falando para muitos de vocês. É papo reto. Não, quero dizer, ele levantou um ponto muito bom. Falou muitos palavrões ali, mas levantou um ponto muito bom, certo? E eu acho que sei de qual vídeo ele está falando. Acho que tinha um vídeo, lembro de ver um vídeo, onde umas crianças estavam jogando uma bola de futebol americano no estacionamento. Parecia ser de um conjunto de apartamentos. E uma senhora mais velha, uma senhora negra mais velha, falou para eles: ei, não joguem aqui porque os carros das pessoas estão aqui. Sabe, vocês podem assentar os carros e danificar os veículos das pessoas e tal. Então ela disse para eles irem brincar na grama, ou algo assim. Mas é isso, cara, olha, tem gente que não deveria ter filhos. Isso é um fato. É um fato porque essas pessoas não são pais de verdade. Eles não são pais de jeito nenhum, de forma alguma. Sabe, essas crianças mal criadas fazendo o que querem, correndo por aí causando confusão. E olha, eu entendo até certo ponto, criança é criança, beleza. Sabe, acho que todos nós entendemos isso. Criança é criança e de vez em quando vai fazer coisa de criança. E às vezes você tem que dar um pouco de liberdade para eles brincarem e serem crianças, certo? Como todos nós fomos.
Mas ser desrespeitoso com os mais velhos, eu sinto que isso também se perdeu na sociedade. As crianças de hoje não ligam. Eles não se importam com a sua idade, se você é avô ou avó, se você sabe, nada disso. Eles não se importam. Antigamente existia um certo nível de respeito pelas pessoas mais velhas, mesmo que você não concordasse com elas. Mesmo que você não gostasse do que eles estavam dizendo, ainda assim você respeitava, certo? Eu sinto que isso também foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Quero dizer, eu me lembro de uma situação em que havia... acho que ele era um rapper ou algo assim, e ele tinha algum tipo de treta com algumas pessoas, e essas pessoas não conseguiam encontrá-lo, não conseguiam chegar até ele. Sabe o que eles fizeram? Eles foram até a casa dos avós dele. O senhor e a senhora não tinham nada a ver com isso. Acontece que eram os avós desse jovem, desse rapper, e eles os mataram e incendiaram a casa deles. Eu sinto que isso nem sempre foi assim. Obviamente pode ter acontecido uma vez ou outra, certo? Claro, sempre vão existir exceções, mas, na maioria das vezes, você não fazia esse tipo de coisa. Hoje em dia, as pessoas simplesmente não ligam. Esses jovens, esses pivetes, eles não se importam. Vovó, vovô, sua mãe, se você estiver com seus filhos, as crianças também vão ser atingidas. Eu vi um vídeo de um cara que acho que ele estava brigando com o irmão do garoto ou algo assim. Eu não sei. Mas ele agrediu o garotinho. O garoto provavelmente não tinha mais de 6 anos. Simplesmente deu um tapa no rosto dele sem motivo, por causa do que o irmão dele estava fazendo. Tô te falando, cara, esse pessoal de hoje em dia simplesmente... E ele tá certo quando diz, olha, é melhor você educar essas crianças ou o sistema vai fazer isso. Ele tá certo quando diz isso. O sistema vai. Se você não ensinar, o sistema vai ensinar. Ou o necrotério vai. Sabe? Aqueles últimos segundos quando estão dando seus últimos suspiros. Quando já é tarde demais. Isso vai ensinar a eles. Mas, como eu disse, já é tarde demais nessa hora. Enquanto sua vida passa diante dos seus olhos, agora já é tarde demais. Cara, eu queria não ter tomado as decisões X, Y e Z. Agora é tarde demais. É tarde demais. Eu entendo o lado dele nessa. Tenho outro clipe pra você. Vamos lá? Ei, cara, como eu tô cansado do esforço da comunidade negra. Todo mundo na comunidade negra reclama de tudo. O homem branco isso, o homem branco aquilo. Todo mundo é um problema, menos a própria pessoa. Eu estou cansado disso. Se você não está cansado disso, você faz parte do problema. Se algo acontece na comunidade negra, quando envolve outra nacionalidade, é um grande escândalo. Mas assim que acontece violência entre negros, as pessoas riem e falam sobre isso. Gravam vídeos, comentam na barbearia, no salão de beleza, como se fosse normal ser temporada de caça ao seu próprio povo. É revoltante. Chegamos ao ponto em que as pessoas estão doentes. Minha própria cultura está doente. É uma vergonha eu ter medo de andar perto de pessoas que se parecem comigo, com o mesmo tom de pele que o meu. E as pessoas acham que são espertas. Eu sou um gangster, eu sou isso, eu sou um YN. Não, você é um otário, você é um bobo, você é um idiota. E qualquer um aí que se diz OG, seja lá o que for esse papo de gangster original, isso já era. Vocês aí estão condenando essas crianças ao fracasso, condenando esses jovens ao fracasso, condenando esses adultos ao fracasso. Você vai colocar uma arma na mão dele e mandar ele ir cometer um crime. Você vai dar um pacote de droga para ele e mandar ele vender. E depois você fica se perguntando por que a gente vai para a prisão, se perguntando por que a gente vira viciado, se perguntando por que a gente se envolve com gangue. Esses são os OGs falsos, as pessoas de quem você deveria fugir. E a maioria de vocês, pais, faz parte do problema. A cultura negra é uma cultura de besteira demoníaca. Ninguém quer te ver, ninguém quer estar perto de você. E isso é revoltante. Estou cansado de vocês, Nick, niggas, com a letra A. Estou extremamente cansado de vocês. E eu não me importo com quem ficar chateado com esses vídeos. Porque no final das contas, vocês estão destruindo o que nós construímos desde a escravidão. Já que vocês sempre querem voltar, 400 anos, olha onde estamos agora. Isso não é culpa de ninguém. Isso é culpa sua pelas coisas que você faz todo dia. Os pequenos animais demoníacos que você está criando e aqueles que te criaram. E você não está quebrando a corrente. Essas maldições geracionais.
Você precisa sentar, se ajoelhar e orar por isso. Porque a cultura negra é uma cultura para a qual eles têm planos. E esses planos não vão ser bonitos. Como fizeram com a epidemia do crack nos anos 80 e o Crime Bill de 94, eles vão criar umas leis que vão ser tão cruéis que você vai até desejar não ser negro. Porque quando eles vierem, eles vão vir com tudo. Então, continue brincando com o sistema e achando que seus líderes vão deixar você continuar fazendo o que faz nas suas comunidades. Porque eles estão de boa com o que você faz na sua comunidade. Mas quando você sair da comunidade, começar a viajar, ir para os aeroportos, indo para os cruzeiros, indo para os festivais, atirando, brigando, eles têm algo preparado para você, seu idiota. Falou. Ele tem um bom argumento. E é um ponto que eu já levantei antes também. Sabe, quando você olha para algumas dessas cidades administradas pelos democratas, onde o crime é absolutamente desenfreado, certo? E agora você tem esses democratas, políticos democratas falando sobre deixar as pessoas impunes por esses delitos menores e coisas do tipo. E, sabe, nós estamos policiando demais os negros. E há negros demais no sistema prisional, e coisas do tipo, e todas essas outras coisas. Eles só dizem isso porque não precisam lidar com isso. É por isso que eles estão dizendo isso. Precisamos cortar o financiamento da polícia, certo? Eles só dizem isso porque não precisam lidar com isso. Eles não moram nessas áreas. Acredito que foi a Amy Horowitz, que você sabe, estava andando por um bairro negro. Acredito que em Nova York. Me corrija se eu estiver errado. Mas ele estava andando por aí e perguntando para pessoas negras: devemos tirar o financiamento da polícia? Devemos simplesmente acabar com a polícia? E as pessoas negras olhavam para ele como se ele fosse maluco. Tipo, de jeito nenhum, você está maluco? Já está ruim o suficiente aqui fora. Vai virar o Velho Oeste se você acabar completamente com a polícia. Como assim? Mas esses liberais brancos, esses democratas brancos, não lidam com isso. Eles moram do outro lado da cidade. Completamente longe dessas besteiras e dessa confusão. São eles que estão promovendo isso. Vamos cortar o financiamento da polícia. Mas eu garanto pra você, se você trouxesse isso pra porta da casa deles, seria um grande problema. Eles estariam chorando por causa disso então. Não, precisamos contratar mais policiais. Não, vamos parar com esse negócio de cortar verbas da polícia. Não, não podemos fazer isso. Não, sabe, precisamos de mais policiais. Sabe, pode apostar. Pode apostar. Tá uma loucura aqui fora, cara. E eu já falei sobre não querer ir pra lugar nenhum onde tem os maloqueiros, né? Porque existe uma diferença entre pessoas negras e maloqueiros. A gente parece igual, mas não age igual não. Ações falam mais alto que palavras, então você pode perceber a diferença entre nós pelas nossas ações. E onde quer que tenha maloqueiros, você não vai me ver. Eu não vou, nem me convide. Beleza. Eu não vou responder de novo. Se você me convidar para um lugar e eu chegar lá e só tiver maloqueiros, mano, eu nunca mais vou atender o telefone quando você me ligar de novo. Nunca. Jamais. Sabe, isso é falta de respeito. Você sabe que eu não vou lá, tá ligado? Tipo, isso é loucura. Loucura. Agora, pessoas negras são diferentes. Eu sei que a gente parece igual, mas poxa vida, cara. Ele tem ótimos argumentos. E sim, nós definitivamente precisamos resolver isso com certeza, porque está saindo do controle, como eu falei antes. Você sabe, avós, crianças e todo tipo de coisa estão sendo envolvidos nisso. E sim, isso é só... É nojento. Tem crianças pequenas andando com armas e exibindo elas. E é tipo, poxa cara, isso é ridículo pra caramba. Mas como sempre, deixe seu comentário, me diga o que você pensa e sua opinião sobre tudo isso. Se cuida, paz e amor, tô indo nessa.